Fala pessoal, Felipe aqui, direto da Cia Makers, para mais um episódio da Jornada da Diversidade, dando o meu bom e velho close. E é claro, nessa temporada super especial dedicada a mulheres super poderosas, e eu tô com mulheres aqui super poderosas comigo, e uma delas é a minha grande colega de bancada, Emily. Bem-vinda. Oi pessoal, tô mega animada pra esse bate-papo de hoje, mais um episódio aí no ar, então vamos que lá. Sem spoilers, a gente vai deixar pra vocês que a nossa convidada está presente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigada, Emily, por estar aqui. Meu nome é Silvia Diniz, eu sou psicóloga clínica, já bati no microfone. Essas coisas que nunca acontecem com pessoas que participam pela primeira vez de um podcast. Já marcou exclusividade aqui. Marca registrada. Marca registrada, já está registrada. Aí as pessoas, mas o que é isso? Eu trabalho com psicologia clínica, eu atendo pacientes online. Eu também sou docente, eu sou professora num centro de estudos de psicologia, de TCC, que é terapia cognitivo comportamental, que é a abordagem que eu utilizo. E também sou consultora na Cia Makers com o Felipe e com a Emily, fazendo muitos trabalhos para trabalhar com inovação e psicologia. E ajudando a gente a desvendar as mentes por aí. E vamos começar falando da mente das mulheres? Sim, vamos. O que você tem pra dizer pra gente, Silvia? Então, assim, quando a gente fala de mulheres, é muito complexo o processo, porque, vamos pensar só, vou trazer o meu ramo, que é a psicologia. Na psicologia, se você entrar numa faculdade de psicologia hoje, você vai ver que a maioria esmagadora dos alunos que estão lá dentro são mulheres. Então, é um mercado que, com certeza, absorve muito, né? As mulheres vão para esse mercado, não tem tantos homens quanto mulheres. Mas por quê? Porque eu acho que isso é uma característica feminina mesmo, de tentar ser mais compreensiva, de ter uma visão mais complexa, né, e completa do ser humano, de estar mais atento aos sentimentos, às emoções, e também, ao mesmo tempo, agregar as pessoas. Eu acho que isso são características muito femininas e que a faculdade acaba arrebatando isso e trazendo isso para o mercado de trabalho. Como que são enxergados os diferentes tipos de mulheres? Hoje a gente tem aí cada vez mais o espectro diverso de se olhar para a mulher, né? Como que é isso, Silvia? Então, eu vou trazer um exemplo muito recente. Eu estava lá no CTCC dando aula de famílias, terapia para famílias e para casais. E aí eu provoquei, porque eu acho que a provocação é super importante. Então, eu trouxe na aula, num slide, uma foto de um casamento convencional, ou seja, uma noiva mulher, um noivo homem, topinho de bolo mesmo, porque eu queria ver o que ia acontecer. Eu queria saber se os meus alunos estavam atentos às novas famílias, às novas formações de famílias, aos novos modelos de casamento, né? Ele saiu um pouco da caixa, e aí veio a discussão, foi o contrário. Então, veio um aluno bastante potente, um aluno que se identifica como gay, e falou, e agora? Eu falei assim, é isso que eu quero provocar na cabeça de vocês. Por quê? Terapia de família. E se a formação dessa família for duas mães, porque elas se nomenclaturam como tal, e uma criança? Ou essa família for dois pais? Ou se essa família for um trisal, por exemplo? E aí, como é que faz? Como é que a gente utiliza as técnicas para lidar com os novos comportamentos? E foi bastante frutífero. Que legal. Bom, nessa altura do campeonato, a nossa audiência deve ter pergunta, hein, Emily? Tem uma aqui rolando já. Como que você enxerga esse processo, né? Acredito que é desafiador, até para aceitar essas famílias, entender o dinamismo da sociedade. Como que você enxerga as inseguranças ali no meio do caminho? Tá, isso é muito importante, porque assim, quando a gente fala de terapia, a gente tem que acolher, né? O processo é esse. A gente tem que fazer um processo de acolhimento. E a própria sociedade já é um ambiente invalidante. Esse termo é utilizado pela terapia comportamental dialética, mas eu gosto de trazer ele para a nossa realidade. Ou seja, já tem um mundo de pessoas colocando obstáculos para essas pessoas.
Então, a terapia tem que ser o espaço onde há abertura. Esse é o desafio, porque você tem que educar as novas gerações de psicólogos ou as antigas gerações que precisam passar por um processo de adaptação, né? E trazer cada vez mais pesquisas para abranger essa população. Você já passou, Má, por algum processo que você tratou um pouco da aceitação? Você já passou algum processo semelhante disso? Como assim? Eu como pessoa ou um paciente, por exemplo? Eu imagino que você tenha... Para ter essa clareza, você precisou construir essa visão de mundo, né? Como que você se vê nisso? Como que você se reconheceu? Entendi, muito importante. Porque assim, a gente tem que sempre, quando a gente fala de ser humano, eu sempre gosto de voltar nos valores. Qual é o ambiente que você foi criado? E eu tive uma sorte muito grande de ter uma mãe que era muito acolhedora. Então, desde o início, eu tive uma família que me deu essa estrutura de acolher as pessoas. E aí, quanto mais eu ia avançando como pessoa, porque assim, é muito importante eu dizer isso, se eu não situar no tempo, vai ficar um pouco vazio a informação. Eu comecei a fazer faculdade em 1996. Em 1998, se eu não me engano, foi quando o Conselho de Psicologia acatou a orientação do RUS, né? O RU é... Já falhou, gente. É o OMS, né? Que é a Organização Mundial da Saúde, em inglês é RU. Eles acataram que o homossexualismo, que era a terminação em doença, não ia ser mais utilizado. Ia ser homossexualidade, né? A aceitação do indivíduo como ele é, parte da sociedade como todo, independente da sua orientação sexual. E aí, eu só fui me formar efetivamente em 2006. Por quê? Não porque eu tinha alguma dificuldade intelectual, é por uma questão financeira mesmo. Então, eu levei 10 anos, 6 meses, 13 dias, 22 horas e 7 minutos para botar a mão no diploma. E que é motivo de muito orgulho para mim. Porque muita gente, às vezes, fala assim... Um ponto as pessoas falam assim para mim, mas 5 anos é muito tempo. Aí eu falo, 5 anos vai passar na sua vida de qualquer jeito. Que é bom que você faça algo que vale a pena. Então, eu vim crescendo com essas modificações, com essas percepções. Então, isso ainda está em construção. A verdade é essa. Para muita gente, para a sociedade também. Muito disso tudo me parece que vem de um lugar de um processo de aceitação. E acho que até sem uma forma muito aprofundada a gente consegue perceber isso no geral. E quando a gente pensa em mulheres, como você enxerga esse processo de aceitação em relação até à pressão que a própria sociedade coloca dessa mulher viver em sociedade, trabalhar e tudo mais? Aí a gente tem alguns outros problemas. Porque se você pensar no mercado de trabalho, hoje ele não absorve a mulher, a quantidade de pessoas que se formam. Por quê? Porque ainda tem uma visão muito complexa do processo. Vamos falar do meu ramo, que é psicologia, por exemplo. Hoje não, a gente já consegue ver algumas modificações que foram bastante eficientes. Você vê da pandemia para cá, quando os próprios psicólogos puderam atender online, porque era uma questão, digamos, de necessidade, de urgência, era o momento. Precisava fazer agora. Então, com isso, o que acontece? A gente teve uma modificação na visão do processo como um todo. E aí, a gente teve que adaptar, ou seja, eu mesmo tive que montar um setup todo de tecnologia para poder ter acesso a isso. E isso, de certa maneira, barateou o acesso para os psicólogos começarem. Porque antigamente ele teria que ir para uma clínica, e as clínicas hoje, em geral, exigem pós-graduação. Então você imagina, a pessoa está recém-formada, tem que fazer uma pós para poder atender numa clínica. Sem contar que no início o ganho é muito baixo. Então já tem uma desmotivação natural, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes as pessoas têm que ter 1, 2, 3, 4 atividades profissionais para poder estar no mercado. E aí começam as concorrências. Por quê? E aí é que entra aqui é que está o filtro que impede as pessoas de irem além. Qual que é?
Se ela não tem dinheiro para investir num curso, numa formação, isso pós-faculdade, ela fica relegada a um determinado faixa de mercado, entende? Então, a gente tem um bloqueio financeiro de início. E onde que estão, e quais são, talvez, aí, alguns psicológicos que a gente poderia citar? Tendo em vista que a mulher, ela passa por uma questão de pressão social, pressão estética, machismo. Onde que isso aparece na mente, né? Nessa formação da mente? E como lidar com isso, né? Vamos pegar uma coisa bem atual, que eu acho que vai ficar bem mais claro para o nosso público. Porque, assim, se a gente pensar que hoje, se você não está numa rede social, fazendo publicações e postando diariamente, você não está no mercado. Basicamente, o resumo é isso. Então, o que acontece? Muitas pessoas utilizam... E assim, não existe um certo ou errado, tá? A questão é que quem tem mais desenvoltura, quem tem mais capacidade de falar, quem tem uma estética, porque isso também conta. Mesmo você sendo um profissional de psicologia, a gente sabe que existem pessoas que se destacam por determinadas características. Deveria? Não. O que deveria contar é o profissionalismo, a competência, mas a gente sabe que existe o filtro. Estereótipo da sociedade, né? Exato, existe o estereótipo. Então, por exemplo, a gente sabe, inclusive, que as pessoas têm uma tendência a observar mais as pessoas pelo estereótipo físico, né? Isso é cientificamente provado. Mas o ponto é que aí que entra a resiliência, a persistência da pessoa continuar estudando, se dedicar, buscar novos espaços, criar os novos espaços. Talvez eu tenha que, por exemplo, estar aqui num podcast falando sobre as dificuldades da mulher. Precisa romper medos, né? Pessoa. Exato, porque como tem um professor querido lá na faculdade, chama Daniel Mello, ele fala muito isso. A tecnologia é um trem que já partiu. E ela não partiu hoje, ela partiu nos anos 60, 70. Então, cada vez mais você tem que se adaptar a essas novas tecnologias e para trazer o público para você. Nossa, e isso mostra o quão complexo essa coisa é e o quanto abrir esses diálogos é só o início de muitos outros diálogos que precisam acontecer e a gente precisa voltar e a gente precisa falar. Porque quando a gente pensa na diversidade como um todo, a gente está longe de esgotar tudo que a gente tem para falar acerca disso. Hoje, pensando em mulheres, em condições psicológicas frágeis, qual que é a sua mensagem? O que você, assim, daria de dica ou de direcionamento? Não, então, assim, a primeira mensagem que eu gostaria de deixar é a aceitação. Porque esse é o primeiro passo. Você tem que saber quais são as suas potências como ser humano e quais são os seus limitadores. Porque não tem como, todo mundo tem. Existem coisas que eu não sei fazer e tudo bem. Aí eu tenho que pegar as que eu sei fazer e transformar disso algo que é valoroso, algo que vai refletir para o outro. Independente da minha opção sexual, independente da minha cor, raça, entende? Ou seja, dentro de você existe sabedoria, existe potência. Que é uma frase, uma terminologia muito boa. Porque vem... a ideia de potência vem, se eu não me engano... do Nietzsche, não é do Nietzsche, é do... Gente, fugiu o filósofo, socorro. Quem é Kant. A ideia de que todo mundo tem uma potência, todos nós temos algo dentro de nós mesmos. E a gente precisa, e aí essa que talvez seja uma das mensagens que fez mais diferença para mim, inclusive durante a pandemia. Que você tem a Ana Beatriz Barros, que tá fazendo muito podcast agora, tá falando assim, o ser humano tem um objetivo, se tornar uma pessoa melhor. E eu diria que ele tem, além deste objetivo, é encontrar pessoas que valorizam você como você é. Acho que esse é que é a grande dificuldade. Porque você vai escutar muitas pessoas falando assim, não vai conseguir, não vai dar certo, que nem eu mesmo. Quando eu queria sair do mercado corporativo e vir trabalhar com psicologia, um amigo meu falou assim, me chamou para tomar um café. Não, olha, tá ruim o mercado, você não vai conseguir, não vai dar certo. E isso me lembra uma frase do Nietzsche, né? Porque você só tem que descobrir aquilo que você quer fazer na vida e continuar. Mesmo que todo mundo fale para você que não vai dar certo.
Porque a única maneira de você ser você é se potencializar, é descobrir aquilo que te faz feliz como ser humano. Isso me remete muito a um processo de autoconhecimento, né? O poder de olhar pra si. Exato. E é por isso que eu saí do mundo corporativo e quis ser a melhor psicóloga possível. Então, o que significa isso? Eu estava fora do mercado de psicologia, eu precisava entender como ele funcionava. Como é que você chega no público? Como é que você oferece um bom serviço? Então, precisava me atualizar como profissional. Estudar. Por isso que eu falo dos investimentos que você tem que fazer, mesmo você saindo da faculdade. Porque a faculdade te deixa crua. Ela não te molda como profissional. E a partir disso, eu fui fazer terapia. Porque eu queria entender esta aqui, ó. E esse é um ponto babadeiro, assim, que a gente não pode deixar passar. As pessoas precisam fazer terapia. Elas precisam criar e quebrar esse tabu. Então, é porque assim... eu queria já, vou te interrompendo, porque o que acontece? Geralmente as pessoas falam... Antes era assim... eu não vou em psicólogo é médico de maluco. Depois da pandemia, isso um pouco diminuiu. Deu bastante, porque as pessoas começaram a compreender que não é sobre... Eu bati, né? Não, tudo bem. A gente erra. Atenção, erramos. Aí, um ponto é a gente compreender que, sim, existem dificuldades. Porque se vendia a ideia, e ainda se vendem, tá? Que é assim, ó, você põe na cabeça que você vai conseguir, nada vai interromper você chegar onde você quer. Aí veio a pandemia. Entende? E aí você tem que aprender que existem coisas que você controla sobre você e existem coisas que você não controla. E essas também estão naquele rol de coisas que você tem que aceitar. Como, por exemplo, a fala da moça que ganhou recentemente o... Ai, meu Deus, o Critics' Choice Award, a Cheryl Lee alguma coisa, de um seriado, né? Babadeira. Ninguém tem que gostar de você, nem respeitar, mas você tem que gostar de você. Então, para você gostar de você, aí você tem que se conhecer. Eu acho que isso reflete também. Reflete muito. E a procura tá dentro, né? E acho que até um recado para as organizações... A gente precisa abrir esses diálogos e esses espaços dentro dos ambientes de trabalho, que é um grande espaço que consome ali parte do tempo de todo mundo, e começar a dialogar sobre isso. Então, por que não chamar esse time aqui para ir para sua empresa, né? Abrir esses diálogos lá, entender o seu público e, com isso, tornar o seu ambiente de trabalho um lugar mais diverso, melhor e que beneficie mutuamente todo mundo. Eu acredito muito em que se você começa a construir um ambiente de aceitação para o seu funcionário, você começa a promover criatividade, por incrível que pareça. Quando ele está seguro de si, aí as coisas vêm. Bom, é por isso que a gente está muito longe de acabar esse papo. E eu quero já agradecer a Massílvia pela generosidade de sempre colaborar com todo o seu conteúdo, com toda a sua experiência e principalmente incentivando e inspirando outras mulheres a se cuidarem, se conhecerem, se empoderarem, seguirem suas carreiras, suas jornadas. Então é sempre muito bom te ter por perto. Muito obrigado. Trazendo assuntos relevantes, né? Por ser diversidade, é um dos temas tendências do mercado de 2023. Então, mais de 70% das empresas hoje falam sobre diversidade. Por que não falar mais ainda, né? Para tornar isso mais agradável. Exato, e promover uma diversidade em que todo mundo crie um ambiente, que seja um ambiente criativo de aceitação. E não seja com julgamento, porque eu acho que o grande problema é esse, né? Enquanto a gente tiver muito julgamento. E galera, não se esqueçam, equipes diversas inovam mais. E o programa existe para dizer que qualquer pessoa pode ser demais. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Tchau, tchau.